Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do Malhando Cérebro. Levanta a plateia e grita alto porque é vídeo novo. É playlist nova do canal. Vamos começar a nossa primeira playlist do Ensino Médio. Isso mesmo, para você que é do primeiro, segundo, terceiro, ou para você que gosta de informação, reciclar conhecimento, vem com a gente nessa playlist do Ensino Médio. E nós vamos começar falando do assunto citologia. Vem com a gente nessa loucura pirada. Fui! Galera, a biologia tem vários ramos da ciência. E o que eu vou tratar neste vídeo é a citologia ou biologia celular. A citologia e a biologia celular, ela é o ramo da ciência que se preocupa no estudo das unidades funcionais de todos os seres vivos. E quando eu falo de unidade funcional de todos os seres vivos, eu estou falando de célula. Isso mesmo, a célula é a unidade básica da vida. Mas eu vou explicar isso mais adiante, porque ela é considerada essa unidade básica da vida. Basicamente é isso, tudo que tem vida, que é considerado um ser vivo neste planeta, possui célula. Célula é o sinônimo de vida, de algo vivo, algo não é uma matéria inorgânica, é algo vivo. Então, eu vou falar sobre a citologia e a biologia celular, que é este ramo. Bom, tudo começou, vários estudos foram ao longo das décadas, ao longo dos tempos, falando a respeito, querendo se estudar o que era considerado um ser vivo ou não. Foi a partir desse pressuposto. Uns cientistas ao longo da história vão pensar assim, não, vamos estudar os seres vivos e vamos descobrir o que diferencia o que é vivo do que não tem vida. E aí passaram a estudar tecidos histológicos e procurar algo que cientificamente comprovasse isso perante a comunidade científica. Robert Hooke foi o primeiro cientista no ano de 1665 responsável por começar o estudo das células. Ele pegou células de cortiças mortas e ele passou a visualizar, mas ainda não se tinha um avanço muito grande da microscopia, que são os microscópios. Ou seja, ele não pôde dar uma grande contribuição, porque a microscopia ainda não estava avançada. Mas os estudos dele foram muito significativos, porque ele passou a visualizar os tecidos de cortiças mortas e passou a visualizar pequenas células vazias. E aí, quando ele viu aquelas pequenas células vazias, daí se originou o nome célula, que significa pequena célula. Depois de Robert Hooke, veio um zoologista e um botânico chamado Theodor Chapin e Matthias Schneider. Esses dois contribuíram muito com os estudos tanto da parte da botânica, extraindo tecido de vegetais, como da parte da zoologia de tecido de animais mesmo. E eles passaram a observar, e a microscopia já estava bem desenvolvida nessa época, eles passaram a observar que realmente tudo que tinha vida possuía a célula, possuía aquela estrutura no seu tecido, no tecido da pele deles. Então eles passaram a observar, então eles determinaram o primeiro postulado. Qual foi? Não sei! Tudo que tem vida possui células. Foi o primeiro pressuposto deles. Mais à frente, no ano de 1870, 1874, veio Fleming, que passou a observar, e a microscopia já estava muito avançada. Vocês têm que entender uma coisa, que o avanço do microscópio para se entender o que é as células foi fundamental, porque a partir dos microscópios foi possível observar as células e toda a sua estrutura. Justamente a citologia estuda a célula e estuda toda a estrutura celular, estuda tudo isso. E aí o avanço da microscopia foi fundamental para estas coisas. E Fleming passou a estudar os tecidos de novo, porque já se tinha dito que a célula, tudo que era vivo possuía célula. Robert Hooke observou as cortiças mortas e eles foram construindo aquele conhecimento. Quando chegou em Fleming, ele passou a observar que as células tinham uma estrutura, tinha diferença entre dois tipos de células, células eucariotas, células procariontes, e ele passou a observar o processo de divisão celular.
o processo de divisão celular, e ele disse, toda célula se origina de uma célula pré-existente. Daí, mas não se preocupe com isso, que esse aqui é só um vídeo introdutório. Vai ter um vídeo nessa playlist só para mitose e meiose, que são as duas divisões celulares. E ele passou a observar que geralmente uma célula mãe gerava duas células filhas com a mesma quantidade de material genético, que aí nós tínhamos uma divisão equacional, a mitose. E aí ele passou a observar que em outros tipos, no mesmo organismo, uma célula diploide gerava 4 células filhas haploides. E ele via que aquela célula mãe reduzia o seu material genético para originar 4 células filhas com a metade do material genético da célula filha mãe. Aí nós temos o que? A meiose. E ele disse, toda célula se origina de uma pré-existente. E ele disse esse postulado. E esse conhecimento foi se construindo até chegar à teoria da biologia celular, que tem 3 postulados mais ou menos. O primeiro postulado da biologia celular diz que tudo que possui vida possui células. Por exemplo, nós temos organismos que não são considerados seres vivos, como os vírus. Os vírus são seres acelulares, porque além de ele não possuir célula nele, ele não possui metabolismo próprio, que é um requisito para considerar algo como vivo. Ele não tem a capacidade de montar o seu material genético por conta própria, que é um outro requisito para considerar um ser vivo. Ele não tem a capacidade de pegar a energia em volta e aproveitar ela e usar o seu metabolismo para converter energia para a sua multiplicação. Os vírus não são seres vivos, porque não possuem célula. Não se assuste. Mas, por exemplo, a matéria inorgânica, a madeira, a pedra, não são seres vivos também. Por quê? Porque eles não possuem célula. Então, no primeiro postulado, eles disseram: tudo que possui vida nesta Terra, neste planeta, possui células. Segundo postulado, a célula é a unidade funcional de todos os seres vivos. A célula é a menor unidade viva que compõe os organismos. Sim, a menor de todas. E ainda, para você ter uma noção, a célula é a menor unidade que possui informações de todo o organismo, de todo o organismo. Só para vocês terem uma noção, alguns cientistas estimam que se a gente pegasse o material genético de uma célula e esticasse a fita inteira com todas as informações, todas as bases nitrogenadas, todos os códigos, o que aconteceria? Esticaria a fita de uma célula daqui até a Lua. Seria a extensão. Alguns estimam isso porque é uma quantidade muito grande. Para vocês terem noção, a célula tem material genético que produz proteína responsável pela cor dos nossos olhos, cor do nosso cabelo, responsável por todo o nosso metabolismo. E então a célula é muito ampla, é muita informação. E não só isso, também a célula também é a unidade funcional dos seres vivos. Por quê? Porque a célula, o meio celular é onde acontece o metabolismo dos organismos. E o metabolismo é o que mantém os organismos vivos. Por exemplo, a respiração celular que acontece no nosso corpo a partir do oxigênio, que oxida o carboidrato e transforma em ATP, que é a energia do nosso corpo, para eu conseguir movimentar o meu braço nesse vídeo, ou para você conseguir fazer qualquer coisa durante o seu dia, é produto do metabolismo. Como que o dióxido, a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. O gás carbônico é tóxico, ele não pode ficar dentro do nosso corpo. Mas o que é que faz o gás carbônico ser expelido para fora de nós e o oxigênio para os alvéolos pulmonares? Metabolismo. A insulina, que é produzida no nosso corpo e que não deixa ter picos de carboidrato no nosso organismo e prejudicar a nossa saúde. A insulina é um produto do metabolismo produzido lá nas células betas do pâncreas. Isso mesmo. E assim vai indo. Para vocês terem uma noção da importância da célula, como ela é a unidade funcional dos seres vivos, nós temos células no nosso corpo chamadas hemácias. As hemácias, elas carregam o oxigênio pelo nosso corpo, para o oxigênio chegar no tecido e produzir a energia para o nosso corpo. Beleza. Mas a hemácia tem 120 dias de vida. Ela dura 120 dias, depois ela atrofia e morre, e aí jogada no pâncreas, que é chamado cemitério de hemácias. Mas você já pensou se a célula não se renovasse? Porque o processo de divisão celular da célula é para tirar as células velhas e botar células novas no lugar
para executar a mesma função. Se as hemácias não se renovassem constantemente a partir da divisão celular, o que aconteceria? Todo ser humano teria uma expectativa de vida de 120 dias. Você já imaginou isso? Você viver 120 dias, você nascer um bebezinho no hospital e falar assim, esse bebê só vai durar 120 dias, menos do que um ano. Por quê? Porque as hemácias não se renovam e o oxigênio não vai chegar e a pessoa vai morrer. Então, anote isso. A célula é a unidade funcional de todos os seres vivos, porque nela acontece o metabolismo, e o metabolismo é o que mantém o organismo vivo. De células que funcionam no seu corpo, todas elas funcionando em conjunto, fazendo com que a sinapse do cérebro passe, com que o oxigênio chegue em todos os locais do corpo, fazendo com que o músculo do intestino contraia e leve o quimo, que é o alimento que a gente come, para o intestino delgado, depois vai ficar. Ou seja, a célula trabalha no seu corpo inteiro, fazendo ele funcionar através do metabolismo e tornando você um ser vivo. Então, galera, eu encerro esse primeiro vídeo de citologia, esse primeiro vídeo da playlist. Vamos nessa loucura das células nesse começo e vem com a gente porque nós vamos ficar muito cabeção. Então, vem com a gente!